quando a apóstola veio ministrar em mim, né, eu tive uma visão com os demônios brigando pela minha alma, né? E logo em seguida ele me leva em outra visão com a irmã Norma, né? Que eu via um demônio querendo tragar ela, né? E aí eu fui lá e falei para ela, né? E ela falou que realmente ela estava sentindo algo, né? Segurando ela nas pernas dela. E aí o anjo falava que eu tinha que guerrear e eu não conseguia guerrear. E quando eu levantava, eu não conseguia me levantar. E eu procurei o apóstolo, e apóstolos, eles estavam fazendo o processo aí nos irmãos. E aí eu tive força e me levantei e eu fiquei para ali. Quando eu retorno, eu fiquei com muito enjoo, querendo vomitar, né, com dor no meu estômago. Mas aí eu comecei a orar e passou. Era essa a minha experiência. Amém, irmãos? Graças e paz a todos, amém? Quando a apóstola, ela orou, irmãos, ministrando o arrebatamento na minha vida, ali eu vi os anjos do Senhor. Eu fiz a pergunta aos dois anjos que eu vi eles, perguntei se eles criam no Senhor, que o Senhor veio em carne e osso na terra, né? E aí eles foram confirmando que sim, irmãos. Nesse momento, irmãos, o Senhor, ele me revertiu, né? Com as armaduras espirituais ainda aqui na terra. E eu fui guerrear, irmãos. Primeiro eu entrei na guerra. E eu guerreando, irmãos, em favor da igreja. E eu na guerra, eu perguntava do Senhor: Senhor, nessa madrugada, eu estou guerreando por qual objetivo? E o Senhor falava pela obra, pelas vidas, né? Pelos irmãos que estão espalhados aí da igreja Shalom, em diversos estados. E aí, irmãos, o Senhor, ele fazia eu ver dois anjos visitando duas casas de duas pastoras, né, que tem ajudado os apóstolos nessa grande obra. E um anjo, o Senhor falava que era um anjo da providência, e o outro anjo, o Senhor falava que era o anjo da cura, visitando uma pastora. E aí, irmãos, depois que eu vi esses anjos entrando dentro da casa dessas duas pastoras, eu continuei na guerra, irmãos. E chegou um momento que o Senhor, ele me levou até o céu. E quando eu cheguei no céu, irmãos, eu via uma torre. E nessa torre tinha um anjo. Irmãos, tão certo como Deus vive, eu vi um anjo, irmãos, tocando um grande sino. E eu dizia: Senhor, por que esse anjo está tocando esse sino, Senhor? E aquele anjo, irmãos, falando português bem claro, ele estava espancando aquele sino, que ele batia muito forte. E eu dizia: Senhor, por que esse anjo está tocando esse sino? Aí o anjo, ele falava bem assim, irmãos: para que os guerreiros, para que os irmãos viessem se levantar em oração, para que os irmãos viessem se levantar no meio da guerra, porque estamos vivendo e vamos passar as últimas batalhas nessa terra. E eu vi aquele anjo, irmãos, batendo, sabe, naquele sino. E eu dizia: amém, Senhor. E depois, irmãos, o Senhor, ele me tirava daquela visão. E eu ficava lá no céu. E o Senhor começava a me mostrar as armaduras espirituais que o Senhor tem derramado sobre a igreja. Uma armadura, irmãos, mais bonita que a outra. E o Senhor falava bem assim: você vai guerrear de novo. E aí, irmãos, eu começava a guerrear na terra. E eu via, irmãos, o próprio diabo andando, sabe? E ele estava com armadura, irmãos. O próprio Lúcifer, ele estava com armadura. E eu via, irmãos, assim na testa dele, 666. E eu dizia: Senhor, por que o Senhor está permitindo que eu veja na testa de Lúcifer 666? E o Senhor falava, irmãos, que durante esses últimos dias, nessa última geração, ele vai fazer que muitos venham usar o chip da besta. E muitos já têm usado, irmãos. E ele, a cada dia que tem se passado, ele tem inserido o chip da besta no meio da sociedade. E depois desse momento, irmãos, o Senhor, ele me deu, né, uma palavra para me compartilhar com uma pessoa. E depois o Senhor, ele começou a falar algumas coisas que ele tem para fazer na minha vida, no meio da igreja do Senhor. Irmãos, foi uma experiência tremenda. O Senhor, ele me levou, irmãos, para me guerrear com um grande principado.
E eu falava para o Senhor: Senhor, não quero guerrear contra esse principado. E o Senhor me deu uma palavra assim de advertência, irmãos. O Senhor falava bem assim: a tua alma está nas minhas mãos, e você vai fazer aquilo que eu quero. E essa mesma palavra que eu falei para você, você vai falar para todos os guerreiros que eu tenho levantado nesse lugar, para aqueles que têm o discernimento espiritual, para aquele que consegue visualizar a guerra, para aqueles que já não sabem, que já não são mais comuns. Senhor, você vai falar isso, que a alma deles está nas minhas mãos e que eles venham fazer aquilo que eu peço. Amém, irmãos? Essa foi a minha experiência. Graça e paz. Eu vou começar contando da experiência desde ontem, que na hora do culto, antes do apóstolo pregar, na hora das ofertas e dos dízimos, eu vi as pessoas começando a depositar aqui na frente. E quando eu começava a olhar aquilo, o Senhor começava a falar bem assim, que nem tudo aquilo que dava certo, Ele estava no comando. E Ele disse que nem tudo que estavam depositando, Ele estava recebendo. E quando foi à noite, o Senhor me deu mais uma experiência, que eu contei já para a apóstola, que era para passar para ela. E o Senhor dizia, quando a apóstola falou sobre receber, o Senhor Ele falava que com as mãos levantadas, Ele dizia que a gente abençoava as pessoas e profetizava. E com as mãos para cima, a gente recebia. E que toda vez que a gente levantava a nossa mão para receber, assim, com as mãos levantadas para cima, as bênçãos caíam tudo para baixo, porque a gente não estava recebendo da maneira certa. E quando foi hoje, na minha primeira experiência, eu fiz a pergunta para o anjo, ele me levava até o céu. E o anjo do Senhor, ele dizia bem assim: eu preciso te mostrar algo que tem te perturbado muito. E durante a noite, eu estava com medo de dormir e acontecer. Porque na maioria das vezes que tinha guerra, que eu ia para a guerra, que eu vinha para a oração, às vezes eu saía daqui sem nenhum arranhão. E quando era de manhã, eu acordava arranhada nas minhas pernas, no meu peito, no meu braço. E quando foi ontem, eu acordei e meu braço estava arranhado. E quando foi agora, eu via o demônio, que ele vinha atrás de mim toda noite, porque, para quem não sabe, eu era sonâmbula e eu falava sozinha à noite. Eu já cheguei a levantar da cama e acordar com a luz da geladeira no meu rosto. E depois o Senhor tirou isso de mim quando eu comecei a vir para a oração. Só que aí, toda vez que esse demônio tentava entrar em mim, ele não conseguia. E era por isso que toda vez eu acordava e eu estava com esses arranhões. E eu pude guerrear contra aquele demônio e cortar ele, assim como ele fazia comigo. E eu dei uma espadada nele, e o Senhor dizia que ele nunca mais ia fazer isso comigo. E eu tomei posse daquela palavra. E logo após, o anjo do Senhor, ele me levava em outra direção. Ele começava a me mostrar as obras que a gente fez hoje, durante o evangelismo. E ele começava a dizer que foi algo muito forte, que impactou vidas. E que o Senhor ele vai começar a trabalhar nessas vidas, porque tem um grande chamado na vida de cada um que esteve lá. O Senhor disse: só esteve aqui hoje pessoas que têm pagado preço, pessoas que se esforçam e querem realmente ganhar almas para o reino de Deus. E que a gente ia conquistar isso. E Ele me mostrava como se cada um estivesse ganhando uma pedrinha na sua coroa. E o Senhor começava a dizer que Ele ia levantar novos missionários, novos membros. E Ele disse bem assim, que se você de dentro da casa do Senhor, você não busca fazer a obra de Deus, Ele ia trazer outros de fora para fazer no seu lugar. Porque se você não quer receber, você não quer ganhar vidas para o Senhor, você não quer fazer a vontade de Deus, o Senhor dizia bem assim que Ele ia levantar outros, já que você não se coloca à disposição dEle. E Ele dizia que havia uma bênção muito grande sobre a vida desses irmãos que têm se disponibilizado a levar a palavra do Senhor. E Ele disse que Ele ia levantar novos levitas para essa missão aí nas ruas. E Ele disse que o maior não é só aquele que prega aqui no altar e aquele que rodopeia aqui no meio, e sim aquele que vai lá fora e ganha a vida que ninguém dá valor. E Ele dizia que Ele ia levantar novos missionários. E Ele dizia que só ia receber isso quem tomasse posse.
E ele começava a dizer que ele ia abençoar a vida de cada um. E ele disse que ele ia continuar fazendo esse ministério crescer através dessas vidas. E que muitas pessoas iam ser salvas através disso. E ele também me levou na segunda experiência. O anjo do Senhor fazia a pergunta para ele. E ele falava sobre um homem chamado Daniel Mastros. E ele dizia que esse homem, ele já não era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele mentiu, porque ele enganou, porque ele era uma pessoa totalmente errada. Depois de algo que ele fez, e ele se desviou do caminho do Senhor. E é como se ele andasse como crente, mas ele servisse a Satanás. E foi essa a minha experiência de hoje. Irmãos, a minha experiência eu tive com um casal, mas eu vou deixar para falar para o apóstolo. Depois que o Senhor me dava um recado desse casal, ele me levava para um campo de guerra, a qual eu nunca tinha ido. E nesse campo de guerra, irmãos, quando eu chegava naquele lugar, eu podia ver vários demônios. E no meio deles eu via uma casinha pequena. E eu queria chegar lá, eu queria ver o que tinha dentro daquela casa. Quando eu ia para caminhar para cima, para mim entrar naquela casa, eles me atacavam. Eles me atacavam de todo lado. E eu começava a entrar na guerra com eles. E teve uma hora que eu já estava muito cansado, que as espadas que eu estava já não estavam mais dando jeito. E eu só sei que nesse momento que eu achei que eu ia desistir, aí rapidamente apareceu, irmão, mais 2 espadas. Mas essas espadas elas eram de 3 lâminas, assim, entendeu? Era uma espada muito louca, aquela espada. E elas começavam a brilhar. E eu começava a entrar na guerra novamente. E quando eu chegava lá dentro daquela casa, irmãos, eu via vários vasos. Mas eram os vasos que parecia aquele ali em cima da mesa. E tinha um monte no chão. E nesses vasos eu via alguns desenhos. Eu via a cara de um gato, um outro que tinha a cara de um porco, e um outro tinha a cara de um bode. Mas tinha outros desenhos. E eu pegava aquele vaso na mão e eu começava a ver o que tinha dentro. E eu virava ele. Quando eu virava, irmão, eu sentia um cheiro tão forte, podre. E eu via que era sangue. E tinha muitos. E eu perguntava do anjo que estava comigo. Eu falava assim, mas o que é isso? E ele falava assim, essas foram as obras que eles estão fazendo para vocês. Mas eu falei, mas isso é sangue de quê? Ele falava de todos os animais. Ele falava assim que agora começou ele falava que começou um novo nível de guerra. Eles falavam que a gente estava orando aqui e eles estavam trabalhando lá. Quanto mais a gente orava, mais eles sacrificavam as coisas. E eu via muitos vasos com sangue lá. Ele falava assim para mim, ainda não terminou. Isso que tu está vendo aqui é apenas o começo. O nível de guerra que vocês estão enfrentando está aumentando a cada dia mais. E ele falava assim, vocês têm que se preparar ainda mais, porque vai ter um dia que você pode ir para a guerra. E vocês não poderão voltar mais. Por isso ele falava para a gente, vigiais, não deixai nenhuma brecha quando for para essa guerra. E eu via, irmão, e ele falava assim, pode quebrar tudo. E eu começava a chutar, irmão, aqueles vasos no chão. E eu via que tinha pedaços de carne também dentro. E aquilo fedia muito, irmão. Quando eu terminava de quebrar tudo aquilo ali, ele falava assim, pois agora a obra está desfeita. Mas ele falava assim, se prepara, porque o nível de guerra está aumentando a cada dia que passa. Amém? Essa foi a minha experiência.
Eu sou da amada Igreja com Paz do Senhor, amém? A apóstola veio, ministrou sobre a minha vida, e o anjo apareceu e eu fiz a pergunta para ele. E ele falava que antes dele me levar aonde eu tinha que ir, ele pegava na minha mão e me fazia andar sobre a roda que estava aqui tendo. E ele me mostrava quem estava com dores e quem estava precisando de ajuda espiritualmente. E falando assim, eu não sei se o irmão Cláudio estava sentindo alguma coisa, mas o anjo me levava atrás das costas dele e fazia que eu tirasse uma enfermidade das costas dele. Aí ele falava que não era mais eu que estava pegando ali, mas sim a mão do Senhor que estava através da minha mão naquele exato momento, pegando na costa do irmão Cláudio e puxando algo que estava maltratando ele. E nisso eu comecei a andar sobre a igreja novamente. Aí ele apontava para o meio da igreja. Aí ele falava, tá vendo aquilo ali? Eu falava assim, presta atenção como aquela criança vai crescer. E quando ela crescer, ela vai direcionar diretamente a ti. Quando eu olhava para no meio da igreja, era realmente uma criança, mas devido os irmãos estavam na guerra, aquela criança ela ia crescendo e se tornou um grande demônio. E aquele demônio ele apontava para mim e falava bem assim, tu acha que tu vai conseguir sozinho? Aí eu conversava com ele nitidamente, né? Aí eu falava assim, mas o Deus que eu sirvo é maior do que tu. Ele falou, teu Deus pode ser até maior que eu, mas o pecado da pessoa é o que me alimenta. Aí ele veio para cima de mim, eu comecei a lutar com ele, comecei a lutar. Aí foi que eu, voltei. Aí só que eu voltei com umas vozes ouvindo umas vozes, e como se tivesse assim no mínimo 20 ou 30 demônios querendo se aproximar de mim. E eu não estava deixando eles entrarem assim, sabe? Eles estavam se aproximando e eu não estava deixando eles se achegarem a mim. Aí foi que eu lembrei de uma palavra que o apóstolo falou, que a gente pode profetizar em espírito algo sobre a nossa vida que aparece. E eu falei em meus pensamentos que eu queria ter uma harpa que falasse só coisas que edificasse a minha vida, porém quando saísse da minha boca, que fosse a voz do Senhor. E eu falava em espírito, mesmo em pé, eu falava que o sangue de Jesus tinha poder, e quando eu falava era como se saísse da minha boca umas flechas que ia pegando em cada demônio que vinha se aproximando de mim, até que chegou realmente no que eu tinha visto. Essa foi a minha experiência de hoje. Graça e paz. Hoje eu vou contar a minha breve experiência. Eu estava aqui na igreja e aconteceu a mesma coisa que aconteceu ontem, que algo estava impedindo de eu sentir algo do Senhor. E aí eu fui ali, fiquei ali no cantinho ali perto do bebedouro, quando a apóstola veio ministrar sobre mim. E aí eu lembro que eu apaguei, né? Nisso, o Senhor, Ele mandava eu quebrar correntes que estavam prendendo meu coração, meus pensamentos, estava querendo me prender, não só eu, mas os irmãos também. E aí eu começava a quebrar as correntes, só que eram muitas correntes. E nisso eu já ia logo direto para a guerra. E aí era muitos demônios. Tinha mais demônios do que ontem, eram muitos demônios. E aí eu tinha até pedido ao Senhor, para o Senhor Ele me dar armas novas. E aí o Senhor Ele me deu uma arma nova que era uma bola de fogo, que eu jogava nos demônios. E também prendia eles com a corrente. E aí eu jogava as bolas de fogo. Depois eu já voltava para guerrear com a espada mesmo, guerreava com a nave também. E eu não conseguia assim parar, por mais que eu estivesse cansada, eu tinha que guerrear, porque eram muitos demônios. Até que eu voltei e essa foi a minha experiência. A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves.
Quero começar, né, meu comentário acerca dessas experiências com uma palavra que está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 22 ao 24, que diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, se credes, recebereis. Amém, queridos? Glória a Deus. Que experiências tremendas, né, irmão? Você ouviu aí a experiência do irmão Edilson, a experiência da irmã Ana Cássia, irmão Joelson, meu Deus do céu, irmão Everton. Amados irmãos, você viu, né, muitas experiências. O Senhor, Ele tem feito essa obra aqui na Igreja Shalom, né? Para quem já acompanha o canal, tem muita gente nova no canal, né, mas para quem já acompanha sabe, né, a obra maravilhosa que Deus tem feito aqui neste lugar. E depois que eu fiz aquela primeira campanha de oração de 40 noites, né, e no último dia o Senhor arrebatou uma jovem, desde aí então, né, o Senhor tem arrebatado pessoas, né, o Senhor tem nos dado um dom, e aonde nós vamos, né, nós fomos para Uruaçu, fomos a outras cidades, e ali também o Senhor arrebatou pessoas através da imposição de nossas mãos. Então, tudo isso, né, porque nós cremos, tudo isso porque nós confiamos no Senhor, nós acreditamos que o Senhor ia fazer, né, essa obra, né, até porque nós necessitávamos, porque éramos uma igreja de porta larga, e até então o Senhor começou a mudar a doutrina da igreja através desses arrebatamentos, né? Então, queridos, tudo que você viu aí são experiências muito fortes, né? A irmã Ana Cássia, ela errou lá no sobrenome, né? O nome que ela quer dizer é Daniel Mastral. E aí, né, o Senhor deu experiências muito fortes, tem dado experiências fortes para o irmão Edilson, para o irmão Everton, para tantos outros aqui da igreja. Tudo isso, irmãos, através da oração, através do clamor, através da perseverança e crer, né? Se você pedir com fé, né, você pode receber. Muitas pessoas querem ter experiências com Deus, né? Muitas pessoas querem ser arrebatadas, e isso não é um mau desejo, isso é um bom desejo, sabe, queridos? Eu sempre almejei por essas coisas, eu sempre pedi para que o Senhor fizesse essas coisas, né? E muitas vezes nós precisamos fazer isso, né? Nós temos só ter que ter coragem de orar, de buscar, de entrar na presença do Senhor, não é isso, apóstola? É isso, apóstolo, isso tudo fruto de perseverança, fruto de intimidade com Deus, de obediência, né, apóstolo? Porque mais do que tudo é uma vida de obediência a Deus, uma vida de santificação constante, diária, de muita vigilância. Eu me alegro com cada testemunho, com cada experiência, porque nós conhecemos as nossas ovelhas, discípulos, né? Nós conhecemos, irmãos, sabemos de onde Deus os tirou, sabemos a obra que Deus fez, o temor que eles têm tido, como são guardiões da santa doutrina. Então, tudo isso, né, nós nos gloriamos no Senhor, irmão. Glorificamos o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, por todos os feitos que o Senhor tem feito no nosso meio, né? São testemunhos maravilhosos, são experiências de guerra, são experiências de diversas maneiras. Eu fico vendo a ação do Senhor na vida de cada um dos irmãos que são arrebatados, que tem se prontificado, está ali de joelhos, está ali orando, está clamando, está pondo na posição para ser um instrumento de Deus, um recurso de Deus para esse tempo, para essa geração, e nós nos alegramos muito de ver eles crescendo e evoluindo nos mistérios de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Amém, apóstolo? Amém, apóstolo. Então essas foram experiências do dia 12, né, 12 de fevereiro, dia do meu aniversário, né? Foi até o dia do meu aniversário, né, de 2022. E eu fiquei muito feliz, né, com essa obra maravilhosa que o Senhor fez nesse dia, e também no decorrer dos dias o Senhor tem feito a cada dia. Então, querido, talvez você esteja desanimado, né, com alguma coisa que você ouviu de algum pastor, talvez você esteja desanimado com alguma igreja, talvez você não tenha mais esperança, mas eu quero dizer para você, acredite, né, acredite que ainda existe pessoas que oram, pessoas que buscam ao Senhor, pessoas que se santificam. Acredite que Deus ainda pode fazer uma obra milagrosa na sua casa, na sua família, na sua igreja, na sua vida. Se você crer, se você acreditar, amém, também você tem que fazer a sua parte. Você tem que ser forte e corajoso para que o Senhor te visite, para que o Senhor esteja com você. Nunca pare de orar, nunca pare de adorar o Senhor, nunca pare de jejuar, de ler a palavra, de ler livros, né, segundo a direção do Espírito Santo. E nunca deixe os caminhos do Senhor.
Amém, queridos? Vamos orar, apóstola? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresento cada homem, cada mulher, cada pessoa, Pai, que chegou até aqui no momento da oração. Peço a Tua graça, peço a Tua misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Sim, Pai, visita, Senhor, Teus filhos, Pai querido, Pai amado. Precisamos de uma unção poderosa, Pai, a cada dia em nossa vida, Pai, para que possamos viver, Senhor, em santidade, para que possamos viver Te buscando. Senhor, muitos são os obstáculos do crente, Pai. Tem a frieza que às vezes bate no nosso coração. Tem, meu Pai querido, Pai amado, as tentações, tem as tribulações, tem as provações, Pai, tem Satanás, Pai querido, Pai amado, muitos são os levantes, Pai, mas maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e o Senhor está em nós, e eu creio, Pai querido, Pai amado. Então, abençoe teus filhos, vai livrando de todo laço do maligno, vai abençoando, Pai querido, Pai amado. Levanta mais guerreiros, levanta mais soldados, Pai, para essa obra, Pai querido, Pai amado, para que, Senhor, quando chegar, meu Pai, os últimos dias, Senhor, Pai, venhamos estar com a fé avivada, com a fé fortalecida na Tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.